Queridos amigos e amigas, esse é o bloco Psicologia Espírita, bloco que estuda obras que têm um conteúdo psicológico e que fazem a conexão com o pensamento espírita. Obras, portanto, espíritas que têm a correlação com a parte psicológica, não apenas diálogo com a dimensão comportamental e moral da doutrina espírita, mas que têm relacionamento direto com conteúdos de natureza psicológica que dizem respeito às ciências psicológicas ou às ciências comportamentais. E nesses vídeos que estamos aqui gravando, alguns vídeos rápidos, são eixos temáticos, elementos temáticos que são essenciais para o estudo de determinadas obras. Como estamos trabalhando e estudando as futuras obras de Joana de Ângeles, algumas delas já estão sendo trabalhadas para futura publicação e outras que exigirão de nós o conhecimento de determinados conteúdos, estamos gravando esses vídeos para explicar determinados conteúdos que são utilizados no meio comportamental, psiquiatria, psicologia e psicanálise especialmente, né, no meio dos comportamentos humanos, das ciências do comportamento, nós estamos aí tentando defini-los, mas mais do que isso. Porque se fosse apenas definir, você poderia encontrar na internet vídeos no próprio YouTube ou outros vídeos que falam sobre esses temas do ponto de vista da psicologia e das áreas correspondentes. Mas estamos definindo do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico e fazendo aqui a consideração espírita sobre eles. Isso é, dando o enfoque espírita, dando a visão espírita sobre esses elementos, ou fazendo algum diálogo, alguma conexão com algum fundamento espírita, porque esse é o nosso enfoque aqui. O canal Raciocínios Espíritas estuda, portanto, os temas variáveis, mas sempre com o referencial teórico da doutrina espírita que penetra em todos os campos do pensamento humano. Hoje estamos aqui a apresentar um dos temas centrais, um dos eixos centrais da teoria junguiana. Como Joana de Ângeles, em várias das suas obras, se baseia, se fundamenta no pensamento junguiano, nas teses junguianas, podemos dizer que de todos os teóricos que ela utiliza ao longo da sua coleção psicológica, a teoria de Jung é a que ela mais utiliza. É a que ela mais se utiliza para, de alguma forma, fazer o diálogo das teses espíritas com as teses da psicologia. E por que Joana de Ângeles utiliza a teoria junguiana frequentemente? Porque, em nosso modo de entender, a teoria junguiana se aproxima em grande parte do pensamento espírita. Jung foi um gênio. E em nossa forma de entender, ele foi quem melhor ampliou o pensamento psicanalítico tradicional. Freud foi um divisor de águas, nós iremos ter a oportunidade de falar sobre isso. Nenhuma teoria psicológica passa indiferente dos textos e da produção de Freud. A produção de Freud é substancial, é muito importante, mas em nossa forma de entender, em que pese toda a colaboração valiosa de Freud, Jung foi quem melhor expandiu esse pensamento e aprofundou determinados conteúdos que Freud apresentava de uma maneira genérica, de uma maneira clássica, de uma maneira geral, e Jung esmiuçou determinados conceitos da teoria freudiana, introduzindo outros elementos. Mas a vida de Jung foi feita de muitos conflitos. Ora, ele se aproximava muito da experiência mística, que era assim que ele usava, né? Ou seja, a dimensão espiritual do ser. Ele se aproximou muito em alguns momentos, estudando tudo que ele estudou, porque ele tinha um conhecimento enciclopédico muito grande, né? Então ele estudou bastante. Ora, ele rejeitava em razão da sua formação acadêmica, né, da sua estrutura teórica de pensamento. Então a vida de Jung é feita de muitos conflitos. Hoje nós sabemos que Jung era um extraordinário paranormal. E ele conseguiu, de alguma forma, uma solução fantástica para explicar alguns conceitos dentro da sua visão de mundo, sem necessariamente recorrer, pelo menos diretamente, a espiritualidade convencional que ele conhecia na época. Não obstante, os seus conceitos têm muita relação com as teses espíritas, só que ele colocava com outro nome. Isso que é interessante a gente colocar. E a teoria que a gente vai colocar agora, que a gente vai explicar agora, é a teoria dos arquétipos, que é um dos fundamentos centrais em todo o pensamento de Jung.
Jung formulou essa teoria dos arquétipos se utilizando de uma expressão que não é criação de Jung. Muita gente acha que o termo arquétipo foi um termo criado por Jung. Na verdade, o termo arquétipo já existia na filosofia, já existia na religião, já existia na tradição do pensamento místico de maneira geral, mas não conforme Jung utilizou e sistematizou e estruturou. É provável que o termo arquétipo apareceu em Platão, nos neoplatônicos, nos discípulos dos neoplatônicos, estamos falando aqui de Plotino, de Porfírio e assim por diante. E Santo Agostinho, em alguns momentos, utilizava o termo arquétipo para falar sobre as chamadas ideias padrão, né, que a gente tem e com as quais a gente se relaciona com o mundo. Estou falando aqui de maneira básica, geral, né? Ou seja, a ideia de que, na filosofia aqui falando, eu tenho esse copo, quando eu olho para esse copo, eu tenho uma ideia que é uma espécie de estrutura de um copo que eu tenho na minha cabeça, que é uma representação mental desse copo. Então, quando eu olho para esse copo, faz ressonância com essa representação mental que eu tenho. O copo que eu estou vendo nunca é a representação mental do copo que eu tenho. Até porque eu posso trocar de copo e pegar um outro copo de outra cor. Ou seja, eu posso ter vários copos de vários tamanhos aqui que eu uso, mas eu consigo identificá-los porque eu tenho uma representação mental, uma representação central, mental, a respeito do copo. E quando eu pego o copo, eu reconheço que o copo é o copo por conta dessa representação mental. Mesmo que no mundo material a gente tenha copos diferentes. Eu tenho um copo grande, pequeno, de cor transparente, de vidro, de metal. São vários copos que eu tenho no mundo material. Esses copos são as estruturas materiais que se amoldam à minha realidade psíquica. Porque a representação mental, quando eu falo copo que eu tenho na minha cabeça, abrange todos os copos. E, ao mesmo tempo, nenhum copo que eu encontro é a representação mental que eu tenho do copo verdadeiro que eu guardo dentro de mim. Ou seja, eu me relaciono com a realidade a partir dessas representações mentais, mas eu nunca consigo acessar diretamente essa realidade mental, senão com ilusões ou com outras manifestações que me fazem lembrar essa representação mental. É como se esse copo, ou qualquer outro copo que eu pegasse, se amoldasse, se encaixasse na representação mental que eu tenho de copo. Eu posso utilizar uma outra figura. O arquétipo é como se fosse... Vamos pegar o recipiente, que eu estou com aqui esse recipiente. Esse recipiente é um arquétipo. Agora, o que eu coloco dentro vai variar ao infinito. Então, eu posso colocar água, posso colocar café, posso colocar suco de uva, suco de abacaxi, chá. Então, a depender da bebida que eu coloco, a bebida vai preencher esse recipiente. A bebida muda, mas o copo continua sendo a estrutura. Ou seja, a estrutura é o arquétipo. E os líquidos que mudam e que se acomodam, se amoldam à estrutura, são os temas que o arquétipo contempla. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jung estrutura a sua teoria, ele vai dizer o seguinte, que o arquétipo são imagens primordiais, inclusive na teoria de Jung, quando a gente vê a expressão imagens primordiais, é sinônimo de arquétipo. O termo arquétipo vem de duas palavras, arque, que dá origem à palavra arcaico, antigo, né? E tipos, que significa marcas. Então, literalmente traduzindo, arquétipo significaria marcas antigas ou marcas primitivas. O que é que Jung, na verdade, fez? Jung tentou entender que o inconsciente do indivíduo não era apenas o inconsciente pessoal ou individual, que é o inconsciente freudiano, aquele que a gente reprime, os desejos que a gente tem na vida, a gente reprime porque a gente não pode manifestar, a gente sonha com esses desejos, a gente procura recalcá-los. Ele vai dizer que tem um outro inconsciente chamado inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo que a criatura humana tem, né, cada um de nós tem um inconsciente coletivo, mas esse inconsciente coletivo guarda elementos coletivos. O que são esses elementos coletivos? São experiências gerais da humanidade. Padrões gerais da humanidade que se tornam gerais porque vão se repetindo geração a geração. Então todo aquele costume, todos aqueles padrões, todos aqueles repertórios, todos aqueles comportamentos, hábitos culturais, né, padrões de vida, estilo de vida que se repete ao longo das gerações, esses padrões se incorporam ao inconsciente coletivo.
Sabe o que é esses padrões? Os arquétipos. Portanto, os arquétipos são esses padrões universais que vão se repetindo. Jung, portanto, acompanhou de maneira mais direta a popularização das teses evolucionistas de Darwin. Ele pôde se apropriar de alguns elementos darwinianos do evolucionismo para sua teoria psicológica. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que muitas vezes nós guardamos dentro de nós experiências que estão sendo repetidas ao longo dos tempos, nas sociedades primitivas, nas sociedades antigas. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Alguns fenômenos emocionais, inclusive complexos, são fenômenos emocionais que são ativados por arquétipos. Para a mentalidade junguiana, o indivíduo que, por exemplo, chora a morte da mãe, é muito comum, né, na humanidade, é muito comum na vida das pessoas, o indivíduo perder a mãe, né, vivenciar uma perda dolorosa dessa, né, que é o falecimento da mãe, e vivenciar uma experiência de sensação de desamparo, uma sensação de ficar desamparado. Para Jung, essa experiência de desamparo remete a um arquétipo do inconsciente coletivo. Desde o homem das cavernas que chorava a sensação de desamparo diante da mãe natureza, diante da falta de segurança com relação à mãe natureza. Então a morte da mãe simboliza esse conteúdo que vem lá do homem primitivo que já chorava e que vem, né, geração após geração, se amoldando nos corpos, isso é, nos contextos gerais, em cada contexto, preenchendo, portanto, a depender do contexto, da contingência, etc. Mas a imagem, ou seja, a estrutura, é a mesma. É que os arquétipos são imagens primordiais, diz Jung. Essas imagens sempre são abstratas e sempre são difíceis de entender diretamente. Normalmente o ser humano psicologicamente não acessa essas imagens diretamente. Ele precisa de intermediários, né? Intermediários que são a manifestação desses arquétipos e que são esses padrões universais. Então, quais são os padrões mais comuns, né? Por exemplo, o arquétipo de mãe, que eu falei aqui, o arquétipo de herói, né? A saga do herói, do Messias, do Salvador, que está presente também, né? O arquétipo do velho sábio, né, que está presente em todas as culturas, é aquela ideia do ancião, do guru, do velho sábio, do mentor, que está presente em todas as culturas também, com diferentes, né? Então, por exemplo, arquétipo de mãe. O arquétipo de mãe aparece, por exemplo, como Iemanjá, numa cultura, por exemplo, nossa. Aparece, por exemplo, como Maria de Nazaré, Maria Santíssima, o símbolo de uma mãe, né? Aparece, por exemplo, na figura da grande mãe natureza, né, das deusas da mitologia grega que simbolizavam as mães, né? Pode representar uma deusa da agricultura, né? Por exemplo, pode representar uma grande romana, como por exemplo Cornélia, que era a mãe dos Gracos, que ficou quase como um arquétipo, né? Rômulo, Rêmulo e a loba, né, da tradição romana, e assim por diante. São, portanto, figuras líquidos que preenchem esse recipiente. O recipiente é o quê? É o arquétipo de mãe, que são preenchidos por essas figuras ao longo das épocas, mas é um padrão de mãe. O arquétipo do velho sábio, idem. Então, isso é interessante a gente pensar. Quando a gente examina, por exemplo, determinadas profecias, principalmente as profecias difíceis, a gente está lidando com arquétipos. Por exemplo, o Apocalipse de João, que fala, por exemplo, nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele está falando de padrões, né? Aí o povo quis identificar que esses 4 cavaleiros do Apocalipse seriam 4 figuras que desencadearam guerra na humanidade. Outros quiseram dizer que são 4 doenças, 4 pestes, né? A peste branca, a peste amarela e assim por diante. São isso? São, mas não são só isso. As pestes, as guerras, os ditadores são líquidos que preenchem, à medida que o tempo passa, os recipientes. Mas o arquétipo é a estrutura. Então João está lidando no Apocalipse com o arquétipo, com padrões que se repetem, com ciclos que se repetem na humanidade. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar por aqui a respeito da teoria dos arquétipos e vou concluir falando sobre a luz da doutrina espírita. Na visão espírita,
E é isso que Jung não conseguiu abordar, ou não conseguiu, ou ele sabia, mas talvez não teve coragem de abordar. A gente não sabe direito o que é que se passava na cabeça dele, porque ele conhecia a reencarnação. E o que me parece que falta na teoria junguiana é a ideia da reencarnação, que talvez ele não teve coragem de declarar num cenário acadêmico tão rígido. Mas, à luz do pensamento espírita, o arquétipo é um conteúdo de outras encarnações, de outras experiências, por isso inconsciente coletivo. Por quê? Não porque a humanidade viveu isso e repete os padrões, mas porque nós estivemos nessa humanidade anterior, repetindo padrões e trazemos. Por quê? Porque ele vai dizer, por exemplo, o arquétipo do feminino e do masculino, ânima e ânimos, que a gente vai abordar. O que são isso, senão a experiência do espírito no corpo masculino e no corpo feminino, que traz dentro de si a noção do feminino e do masculino, e assim por diante. Então, os arquétipos, na luz da doutrina espírita, e é dessa forma que Joana de Ângeles vai examinar esses conceitos em determinados trechos da sua obra, os arquétipos são conteúdos de experiências reencarnatórias pregressas.